Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente eu vou pedir você para dar aquela moral pro professor de guitarra e violão Átila Reis, clicando aqui ou no canal dele do YouTube e se inscrevendo lá, ou você marcando uma aula no site dele, tá? O link tá aqui embaixo também na descrição desse vídeo, para você marcar uma aula de qualquer lugar do mundo, gratuita, virtual evidentemente, depois vocês vão se acertar para marcar uma aula com periodicidade, né? Acho que esse é o momento, e depois você vai fazer certamente com o acompanhamento dele, aquele som maneiro, treinando 10 minutos por dia a música que você sempre sonhou em tocar, tá? Daqui a pouco aqui no computador eu vou mostrar para você com com a classificação do Campeonato Brasileiro, para você ver que a situação como está a situação do seu time, assim. Eu quero começar falando sobre o Atlético Mineiro, né? Gente, não dá mais pro o Cuca não estava no banco, era o Cuquinha, né? Aquele escândalo que ele deu, uma coisa lamentável, uma atitude lamentável, aliás, no jogo contra o Ceará. Mais uma derrota do Atlético. Vou pegar os jogos do Atlético Mineiro, né? Essa semana empatou com a Chapecoense em casa, poderia ter perdido o jogo. Perde para o Ceará com gol nos acréscimos. E perde para o Santos nesse domingo, com 2 gols, um deles marcado 2-0, né? Um gol marcado pelo Jean Mota e depois o Marcos Guilherme já nos estertores, depois da expulsão do Alan, né? O Alan foi expulso. Agora, gente, o Cuca não sabe o que fazer com esse time. O Atlético montou um elenco, aliás, vem montando desde a temporada passada, né? Gastou mais de 200 milhões de reais, para atender aos caprichos de Jorge Sampaoli e montou um elenco para ser campeão brasileiro, para ganhar a Libertadores da América. Mas com o Cuca não dá, porque ele não sabe o que fazer. Pedir para eu, Bernardo Ramos, consertar o seu carro. Eu não sei consertar esse computador aqui se ele quebrar. Eu não sei fazer. Então, como é que eu entrego um time na mão de um técnico que não sabe o que fazer? É bem verdade que há vários desfalques aí por conta de Copa América. São 4 jogadores que estão nas suas respectivas seleções, inclusive o Alan Franco jogou contra o Brasil. Tem o Vargas, tem o Júnior Alonso, tem o Savarino. Tem jogadores infectados, caso de Nath Fernandes, dentre outros, mas eu estou falando dos mais importantes. Mas é injustificável esse desempenho, né? É um time que mesmo quando ganhava por 1-0 só. Ganhando o Internacional, fez um gol no início, se fechou, né? Com o gol do Natan. Ganhou do São Paulo, tudo bem, jogou bem melhor do que o São Paulo. Mas assim, foi ganhando na conta do chá, sempre por um gol. Ele não marcou, o Atlético não marcou mais de um gol em nenhuma partida. Mesmo nas derrotas, quando perde para o Ceará por 2-1, quando empata com a Chapecoense 1-1, quando perde para o Santos 2-0, não marca um gol sequer. Então, assim, Cuca vai cair? Me parece que é inevitável. Porque o investimento foi feito para que o Atlético Mineiro conquistasse o título brasileiro. Aliás, se a gente pegar os 4 times que todo mundo apontava, né? Falar 5 como favoritos ao título brasileiro, pegar o domingo desses times, né? Flamengo perdeu naquele pântano, não devia ter tido jogo, né? Aliás, acho que faltou até atitude pro Diego, não sei se... Mas tem que se perguntar, escuta, você pediu ali para o capitão do time, pediu para o juiz, conversou com o Elton, capitão do Juventude, para, enfim, fazer uma pressão, pelo menos, né? Então o Flamengo perdeu. O Palmeiras jogou um futebol ruim. Foi um bom jogo, foi um grande jogo contra o Bahia. Mas o Bahia jogou melhor do que o Palmeiras. Perdeu por 3-2, vencia por 2-1 de virada e tomou a virada depois, né? Com o Gustavo Scarpa sendo o cara. O Palmeiras não é um time confiável, definitivamente, né? O Bahia jogou melhor do que o Palmeiras. O Bahia merecia ganhar o jogo, tá? Foram 2 bolas na trave, fora os gols perdidos, né? Teve uma bola no travessão no primeiro tempo, mas aí o Gilberto estava em impedimento, tal, é outra história. O Grêmio empatou com o Fortaleza. Viu o Fortaleza desperdiçar um pênalti e o rebote com o Pikachu, e o Diego Souza bateu o pênalti que foi defendido pelo Felipe Alves, grande goleiro. O Atlético Mineiro perdeu para o Santos. O São Paulo, apenas 4 pontos no Campeonato Brasileiro, é o pior início da história do São Paulo Futebol Clube na competição. Me parece até que poupando alguns jogadores para o Clássico contra o Corinthians. Gente, tem que ganhar. Tem que ganhar o seu jogo. Não é ganhar do Corinthians, não. Pô, o Corinthians vem depois. Precisa ganhar jogos. Se teve um time que mereceu ganhar, foi o Ceará. 18 finalizações contra 10 do São Paulo. O Ceará jogou muito melhor. O Vina entrou no segundo tempo e o Ceará começou a dominar o São Paulo mesmo, de verdade. O Ceará mereceu o gol, ganhar o jogo, mereceu fazer o segundo gol. O Saulo jogou muito bem, depois ele sai para a entrada do Jael.
Eu não entendi bem o porquê, porque ele estava jogando muito bem. Aliás, o Fortaleza até, o Ceará, perdão, até perde um pouco do seu poderio ofensivo, porque o Saulo estava muito bem. O Jorginho fez o gol, o Thiago Volpe fez 3 defesas, até o lance, assim, a defesa falhando repetidamente do São Paulo. Então são times que rendem muito aquém do que deveriam. E o caso do Atlético Mineiro é o que mais me salta aos olhos. Embora esteja bem melhor do que o São Paulo na classificação, por exemplo, né? O São Paulo tem apenas 4 pontos, o Galo venceu 3 jogos, empatou 1, tem 10 pontos, mas é triste o desempenho do Atlético Mineiro. Eu vou mostrar para vocês agora a classificação para você entender direitinho qual é a real do seu time e os próximos jogos, para a gente ver, olha, tá isso do Campeonato Brasileiro, foi a 7ª rodada, mas já está na hora de ligar a luz, a gente vai mostrar agora aqui, ó, no computador, beleza? Vamos aqui então acompanhar a tabela aqui usando como ferramenta do Globoesporte.com, né, do GE.com, melhor dizendo, como está a tabela de classificação e se seu time de fato já deve acender a luz amarela. São 7 rodadas, faltam 31, né? Tipo, alguns times têm bem menos jogos, né? Por exemplo, no caso do Bragantino. O Bragantino tem 14, mas joga nesta segunda-feira. Aliás, estarei na transmissão desse jogo contra o Atlético Goianiense, a promessa de um jogo bem agitado, né? O Bragantino não só é o líder, né, como tem aqui o melhor ataque da competição. É um ataque muito bom. Então vai bem, embora tenha sofrido muitos gols, 9, né, a defesa não é das melhores, mas vai bem na competição, né? O Atlético Paranaense estava ganhando até o último lance da Chapecoense. Perdeu um ponto importante, perdeu 2 pontos, muito importantes, aliás, que teria 15 pontos. Então o Bragantino, mesmo se entrar em campo, é líder do campeonato, um ponto a mais até do que o Palmeiras, que tem um jogo a mais. O Palmeiras que também ganhou ali na Bacia das Almas do Bahia. Vamos dar uma olhada aqui em Atlético Mineiro e Flamengo, né? O Flamengo que perdeu para o Juventude tem 9 pontos, mas tem 5 jogos. Suponhamos que vença os 2 jogos que faltam, contra o Atlético Paranaense e Grêmio, ele pode ir com 7 aos 14 pontos aqui, né? Então fica numa posição privilegiada. O Atlético Mineiro tem 10 pontos, mas já jogou 7 vezes. Então começa a ficar muito para trás, né? Se a gente descer aqui para o São Paulo, olha a situação do São Paulo, é perigosíssima. O São Paulo está na zona do rebaixamento, com 7 pontos, com 4 pontos, em 7 jogos já. O Grêmio, por exemplo, que empatou 2 jogos, né, empatou contra o Santos no meio de semana e empatou neste domingo contra o Fortaleza, tem 2 jogos a menos. Ele ganhando os 2 jogos, está difícil ganhar, não ganhou nenhum ainda, mas passa o São Paulo, né? O Cuiabá tem os mesmos 4 pontos do São Paulo, empatou neste domingo com o Sport, mas tem 2 jogos a menos. Então o São Paulo, sim, começar a prestar atenção, né? Assim, o rebaixamento são 4 pontos e 21 possíveis, né? A campanha é horrível, o pior início de campeonato da história do São Paulo. Já começa a ficar bem distante. Se o Bragantino ganhar o jogo que falta, ele vai 17 pontos com o mesmo número de jogos do São Paulo, ficando 13 à frente do São Paulo, né? Eu não acho que o Bragantino será campeão brasileiro, eu acho que ele pode brigar lá em cima, mas já começa a abrir uma distância muito grande em relação ao São Paulo, que fez um investimento para ser campeão brasileiro, né? Vamos conferir aqui os próximos jogos, né, da próxima rodada que será fechada a 7ª ou 8ª rodada. Tem Fluminense e Atlético Paranaense, grande jogo esse aqui. O Fortaleza, o Fluminense que empatou com o Corinthians, né? Fortaleza deve ganhar a Chapecoense. Internacional e Palmeiras, isso aqui é um jogo de desespero, né? O Internacional tem 9 pontos em 7 jogos. Bahia e América, aqui o Bahia é bem favorito. O Bahia está jogando bem. Santos e Sport, acho que o Santos é bem favorito. Aliás, o gramado péssimo da Vila Belmiro, péssimo gramado do Castelão também. Corinthians e São Paulo. O Corinthians vai ganhar do São Paulo. Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi. Juventude. Depende das condições do gramado. A previsão é de mais chuva em Caxias, né? Horror, gente. Horror, ridículo. Aí na quinta, Bragantino contra o Ceará. Esse jogo muito bom. Atlético Mineiro contra Atlético Goianiense. Esse jogo aqui, né? Se o Cuca não cair até lá, convenhamos. E aí, para fechar, Cuiabá
e Flamengo. Fortes emoções para você nessa semana de Campeonato Brasileiro.